Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Neste vídeo trataremos da terceira e última parte do estudo dos pronomes demonstrativos. Certo, nós já sabemos algumas coisas sobre os pronomes demonstrativos de vídeos anteriores, como por exemplo, que eles têm três funções. A função de situar a posição de um ser no espaço relativamente ao emissor, no caso, a primeira pessoa do discurso. Posicionar no próprio discurso elementos textuais já referidos, ou que serão referidos mais adiante. E situar no tempo um fato ou uma informação. Sabemos também, e que já conhecemos, o quadro de pronomes, dos principais pronomes demonstrativos, tais como o este, o esse, o aquele e suas variações, e as formas invariáveis, isto, isso e aquilo. Conhecemos também os empregos, os principais empregos desses demonstrativos, para fazer referência no espaço físico, no próprio texto e no tempo. Neste vídeo, nós conheceremos outros pronomes demonstrativos, ou seja, outras palavras que, dependendo do enunciado em que elas ocorrem, eles também podem exercer o papel de pronomes demonstrativos. Como, por exemplo, este pronome aqui. Vamos pegar o pronome o ou us, ou a ou as. Ele também já fora estudado lá no princípio como artigo, você lembra? E também há bem pouco tempo como pronome oblíquo. Pessoal oblíquo. Porém, nesse contexto aqui, nestes enunciados que serão colocados, ele exercerá a função de pronome demonstrativo. Então, vamos aos exemplos. Então, os pronomes, o quadro primeiramente. Os pronomes em questão que podem exercer a função de pronomes demonstrativos são esses aqui, essas palavras. Então, o, us, a, o, as, mesmo, mesmos, mesma e mesmas, semelhante ou semelhantes, tal e tais, próprio, próprias, própria e próprios, enfim. Então vejamos por que eles exercem a função de demonstrativos e não, por exemplo, de artigo ou de pronome pessoal, no caso desse que eu estou apontando, o us, a, o as. Então vejamos, ela gastou rapidamente tudo o que ganhou. Não faça você semelhante besteira. Então, por que esse o aqui ele não é um pronome pessoal e por que não é um artigo? Vamos explicar. Por que ele não é um artigo? O artigo ele teria que estar acompanhando um nome, no caso, ou substantivando algo. E aqui nós temos uma conjunção que, então no caso não é um substantivo, não é uma palavra que vai ser substantivada. Por que ele não é um pronome oblíquo, pessoal oblíquo, este o? Porque ele não está fazendo a função de complemento de nada, mas sim ele está demonstrando, conforme o conceito. Então ele está demonstrando o que especificamente? Ele está demonstrando no tempo, o que teria acontecido com essa pessoa, no caso aqui ela, que está identificada por um pronome pessoal do caso reto, ela. Então esse o, ele equivale à palavra aquilo, olha. Ela gastou rapidamente tudo aquilo, e aí você lembra que aquilo, ele está na terceira linha lá do quadro de pronomes demonstrativos. É o último na lista aqui. Então o o, toda vez que for usado o o nessa situação, ele é um demonstrativo que equivale àquilo. Já no tocante à palavra semelhante, você observa, fazendo a substituição, não faça você semelhante besteira, ou seja, não faça você esta besteira. Então, esta na função de
e determinando o espaço, né? Ou melhor dizendo, na verdade, uma referência ao que já foi dito, né, no texto, né? Esta besteira seria justamente gastar, né, tudo. Então, uma referência textual, conforme nós já vimos no vídeo anterior, lá na situação, nas indicações da letra A, né, que foram trabalhadas na página 169. Continuando, outro exemplo. Os próprios funcionários afirmam que a empresa lhes propôs tal acordo. Esses próprios aqui, que não é normalmente, nós conheceremos mais à frente outros tipos de pronomes e ele estará lá enquadrado, esses próprios, ele equivale a eles mesmos, certo? E o tal, a exemplo aqui do semelhante, equivale a este. Então, veja só, ou seja, eles mesmos, os funcionários, né, afirmam que a empresa lhes propôs este acordo, certo? E, finalmente, esses demonstrativos, eles exercem dentro dos enunciados o que nós já estudamos nos pronomes pessoais e nos possessivos, a questão da coesão textual. Então, vimos na primeira parte desse capítulo que os pronomes pessoais são importantes elementos de coesão, pois contribuem para a articulação das partes do texto e, consequentemente, para a organização de sua estrutura. Então, todos os pronomes, especialmente, né, que é a classe que estamos estudando nesse momento, eles são elementos coesivos importantíssimos na articulação das partes de um texto, seja dentro de uma oração, conforme eu já disse, seja conectando parágrafos, né? Então, os demonstrativos também são fundamentais, né, para essa coesão textual, uma vez que um de seus papéis, como também já vimos em vídeos anteriores, né, é justamente fazer referência a elementos do próprio texto, conforme foi explicado há bem pouco tempo. Quando os demonstrativos são empregados para indicar elementos do texto, a referência pode ocorrer por retomada, aquilo que já estudamos lá com os pronomes demonstrativos, possessivos e pessoais. Então, quando há uma retomada, o referente já foi citado, então o uso do demonstrativo estará numa situação anafórica, então será uma coesão por anáfora, ou por antecipação. No caso, o pronome é colocado antes do referente, então será uma coesão por catáfora. Aí temos aqui as situações. Então, quando o demonstrativo ele tem uso anafórico, então eles referem-se a elementos textuais, pessoa, coisa, ideia, fato, etc., citados no texto antes do demonstrativo. Antes, então o referente foi citado antes, reafirmando. E quando eles têm usos catafóricos, referem-se a elementos textuais posicionados depois do pronome do próprio demonstrativo, né? E para fechar, nós temos aqui os exemplos. Não é isso? Os indefinidos fica para depois. Então aqui, ó. Veja no enunciado a seguir alguns exemplos de demonstrativos anafóricos e catafóricos. Seu Gilberto foi nosso professor de história no ensino médio. Esse sim era um mestre. Então, seu Gilberto é o referente. Esse que há uma retomada é um demonstrativo anafórico. Por quê? Porque o referente já fora citado. Já nesse caso aqui, a ciência e a religião conviviam conflituosamente nele. Esta, ou seja, esta porque está se referindo ao mais próximo, já fizemos isso no primeiro vídeo sobre demonstrativos, lhe dava serenidade. Aquela, que foi o primeiro citado, né, na primeira frase, o angustiava. Então, as duas situações são de uso de demonstrativos anafóricos, porque os referentes, ciência e religião, já foram citados no texto.
Os dois últimos exemplos trazem demonstrativos catafóricos. Vamos lá. Muitas vezes lhe ocorria esta ideia: largar tudo e ir viver numa praia deserta no litoral brasileiro. Então, o referente é todo esse enunciado aqui: largar tudo e ir viver numa praia deserta no litoral. Nós já sabemos que o referente ele pode ser representado por uma palavra, uma parte de uma frase, uma oração inteira, até um parágrafo inteiro. Então, nesse caso aqui, é um período inteiro, né? Então, esta é justamente isso aqui. Então, o demonstrativo foi citado antes, por isso o demonstrativo é catafórico. Da mesma forma, o último exemplo. Nunca mais, depois que começamos a trabalhar, fizemos viagem como aquelas de nossa juventude. Então, o demonstrativo está citado anteriormente ao referente. No caso, o referente é nossa juventude e aquelas é o demonstrativo catafórico. Então, assim concluímos o estudo dos pronomes demonstrativos e até a nossa próxima aula com a abordagem de um próximo tipo de pronome.